Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Hoje o IL Flash saindo um pouco atrasado, mas repercutindo os fatos da semana, os textos da semana anterior. O primeiro artigo do IL Flash de hoje é de autoria do Hermes Vinícius, é uma resenha. Por que você deveria ler o livro Dobre Seus Lucros? O autor desse livro é o Robert Pfeiffer, ou simplesmente Bob Pfeiffer, que é diplomado em economia pela Harvard Business School e é também um renomado conferencista, consultor e gerente de treinamento empresarial. Em 1982, ele se juntou à empresa de consultoria de gestão da Kaiser Associates e 3 anos depois ele foi promovido a presidente e CEO da empresa. Assim, a tarefa dele é ajudar os CEOs a maximizarem o crescimento e a lucratividade das suas empresas. O livro mais vendido de autoria do Robert Pfeiffer é justamente O Dobre Seus Lucros, que está sendo resenhado, analisado e recomendado nesse artigo, que é uma obra considerada o livro de cabeceira do fundador da Ambev, Marcel Telles. O livro traz insights, na opinião do resenhista, do Hermes Vinícius, insights riquíssimos para aqueles que pretendem maximizar os resultados financeiros das suas organizações. Ele aborda a criação e o fortalecimento de uma cultura da empresa, como reduzir os custos e como aumentar as vendas, deixando claro que o livro é uma leitura obrigatória para todos que se preocupam com o lucro das suas empresas, em especial os gestores que se preocupam com a lucratividade do seu negócio, mas não estão conseguindo atingir resultados financeiros considerados satisfatórios. Então, é uma resenha desse livro. Agora, um relato de uma experiência pessoal do professor Alex Pipkin, Mi Buenos Aires Querido. O professor Pipkin fala sobre a sua experiência de visitas à Argentina, a Buenos Aires, viagens que já fez até lá no passado, no contraste com o que viu agora, quando esteve neste governo de Alberto Fernandes, os efeitos do kirchnerismo sobre a saúde econômica argentina. E ele relata as percepções de degradação, de decadência que ele teve comparativamente à experiência que vivenciou no passado. Posto isso, vamos a mais uma resenha, também do Hermes Vinícius, Os Erros Fatais do Socialismo. Uma resenha de uma obra clássica do grande economista da escola austríaca Friedrich Hayek, em que ele traz pontos que explicam por que o socialismo na prática, como teoria de gestão, de organização, não funciona, não tem cabimento, não tem viabilidade. O principal objetivo da obra, segundo o próprio Hayek, ressaltada essa observação pelo Hermes Vinícius, é demonstrar que, apesar de o socialismo ser um dos principais movimentos políticos na época em que o Hayek escreveu, ele é uma grande ameaça, não só ao padrão de vida, mas à própria vida em si mesma, no seu significado mais sublime, mais perene, mais enfático e sólido de grande parte dos indivíduos. E ameaça a liberdade do indivíduo e as suas prerrogativas, os fundamentos da sua dignidade. Agora, vamos a uma notícia, uma observação de um fato que aconteceu recentemente, de autoria do Roberto Rachevski. Militantes de extrema esquerda impedem feira israelense na Unicamp. Um relato do Roberto, grande colaborador do IEL, fundador do Instituto de Estudos Empresariais, figura icônica do liberalismo, do objetivismo especificamente no país, quando ele fala que em Campinas, cidade que abriga uma das maiores universidades do Brasil, uma feira de oferta de oportunidades para brasileiros ou estrangeiros que quisessem trabalhar com tecnologia em Israel foi impedida de funcionar, literalmente, através da força, da coerção, praticada por 2 grupos que, quando é para representar a vanguarda do atraso, se unem, nas palavras do próprio Rachevski, os místicos religiosos e os místicos seculares. A Federação Árabe Palestina do Brasil, FEPAL, e membros da esquerda brasileira, inclusive do MST, que vem incrementando as suas invasões de terras neste
começo de novo governo Lula, que já nasce velho, invadiram a Unicamp para, nas palavras do Rachevski, mais uma vez, oferecer irracionalidade e barbárie, onde universidades israelenses ofereciam ciência, conhecimento e uma porta para tirar os jovens da mediocridade. É uma ilustração do que representa esta paralisia mental, este peso do coletivismo sobre as pessoas que as ideias liberais existem para combater. Quem demonstra também o seu desprezo pelas vantagens de uma ordem liberal é o presidente Lula, e é sobre isso o artigo da página Liberalismo Brazuca sobre o marco do saneamento. Marco do saneamento básico foi uma das notícias boas dos últimos anos, que aconteceu durante o governo Bolsonaro, que facilita a presença da iniciativa privada para a oferta de saneamento básico para as pessoas, que é uma necessidade premente no Brasil, em vários lugares, em vários recônditos. E, finalmente, essa necessidade seria suprida graças ao marco do saneamento. No entanto, lamentavelmente, o governo Lula emitiu um decreto permitindo que empresas públicas estatais de saneamento atuem sem necessidade alguma de licitação, o processo obrigatório para a aprovação de qualquer obra de natureza do interesse público, incluindo obras de saneamento. É um mal terrível que desfigura os benefícios trazidos à sociedade brasileira pelo grande avanço do marco do saneamento básico. Lamentamos e esperamos que os liberais e os opositores em geral do governo Lula se mobilizem contra este absurdo que foi perpetrado pelo governo. Agora, de volta à análise teórica de pensadores, nós temos um texto do João Luiz Mauad na série de citações A Sabedoria de Camille Paglia. Camille Paglia é uma acadêmica e professora da University of the Arts em Filadélfia, nasceu em 2 de abril de 1947 e tem várias declarações que condizem com os princípios da liberdade. E o Mauad traz o elenco dessas citações, ilustrando aí o pensamento da Camille Paglia em mais um episódio dessa série de autores em que ele coloca as citações de referência desses autores que têm a ver com o anseio pela liberdade. E, finalmente, na liderança, um novo parceiro nosso do Instituto Liberal, que está vindo com bastante gana de ajudar, de contribuir, de trazer inovações ao Instituto, é o Gabriel Braga, no seu texto A Escola de Chicago de Economia. Ele traz um resumo dessa escola liberal, que tem no Milton Friedman um grande ícone, mas teve outros nomes também. Na fundação do nosso Instituto Liberal, que completou 40 anos no último dia 16 de janeiro, a presença dos economistas da Escola de Chicago era muito sensível, muito evidente. Og Leme era a liderança, o esteio intelectual do IEL foi por muitos anos. Ele, sem sombra de dúvida, era um economista da Escola de Chicago, formado na Universidade de Chicago. E nós temos também a participação importante dos Chicago Boys, os alunos de Milton Friedman, nas reformas econômicas chilenas, embora politicamente o país estivesse sob o regime ditatorial militar de Augusto Pinochet. Então, a Escola de Chicago é uma escola fundamental das escolas econômicas e uma escola liberal, assim como a escola austríaca também o é. Portanto, vale a pena nós trazermos essa síntese, que é mais um exemplo de outros que o Gabriel tem trazido para o nosso site, de artigos em que eles resumem mesmo didaticamente conceitos de importância para a reflexão liberal. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.